Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra você. Torcida do Bahia joga praga no Fortaleza. Barbaço analisa encontro de Vojvoda e Rogério Ceni. E mais, CBF detalha novas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Moçada, o Expresso quer ir para o Uruguai e você pode nos ajudar a realizar esse sonho. Nos ajude a viajar para acompanhar a final da Conmebol Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. Estamos fazendo uma rifa de 2 camisas do Fortaleza. Serão 2 ganhadores que poderão escolher a camisa que quiser. Pode ser a Centenário, pode ser a Tradição 2023, pode ser a do Outubro Rosa, a que você quiser. O valor do ponto é apenas R$5. Quanto mais você mandar, mais chances você tem de ganhar. Envie já o seu Pix para pixdopm@gmail.com. Nos ajude a acompanhar o Leão na arquibancada do estádio Domingo Burguenho Miguel, lá em Punta del Oeste. Valeu? Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro Giro de Notícias de hoje, sabadão, dia 21 de outubro de 2023, dia de jogo do Lion. A bola rola às 18h30 lá na Arena Itaipava, Fonte Nova, para Bahia City e Fortaleza. Jogo complicado pro nosso Tricolor de Aço, que marca o reencontro entre o atual e o ex, Vojvoda versus Rogério Ceni. Eu vou trazer agora os últimos detalhes para este jogo de hoje. O Fortaleza visita o Bahia com o objetivo de retomar o posto no G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Vasco por 1-0 na última rodada, o Leão caiu 2 posições e ocupa a 8ª colocação. Para este jogo de hoje, o Fortaleza terá 2 desfalques. Iago Pikachu levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vasco e Gonçalo Escobar. Qual a provável escalação do Fortaleza deveremos ter em campo? João Ricardo no gol, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Marinho, Guilherme e Juan Martin Lucero. Esse deve ser o Fortaleza que vai encarar o Bahia neste jogo hoje. E como é que chega o Bahia? Meu parceiro Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, traz uma análise completa de como chega o tricolor baiano. Confere aí. Salve, salve, rapaziada, ligada no Expresso Tricolor, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia. Eu tô passando por aqui a convite do meu grande amigo Paulo Matheus para poder falar um pouco sobre as expectativas do lado tricolor da Bahia para esse jogo entre Bahia e Fortaleza, que acontecerá pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na Arena Fonte Nova. Eu imagino que você, torcedor do Fortaleza, esteja pensando muito já na decisão do próximo final de semana, na decisão do dia 28, final da Sul-Americana. Mas pra gente, pro torcedor do Bahia, esse jogo sim é considerado uma final, né? A gente teve o jogo mais importante do ano, digamos assim, contra o Internacional, e agora esse passa a ser o jogo mais importante do ano. A Fonte Nova certamente vai estar lotada, mais de 40 mil ingressos já garantidos aí com antecedência para essa partida. O torcedor tá motivado depois de 2 triunfos seguidos, aquele maluco 6-4 contra o Goiás que vocês devem ter visto, e esse 1-0, esse gol de preso diante da equipe do Internacional. E as primeiras impressões do trabalho de Rogério Ceni, que fez história aí no Fortaleza. Tem gente que ama, tem gente que odeia, eu já sei mais ou menos como é o sentimento do torcedor do Fortaleza, né? Nesse curto espaço de tempo aqui no Bahia, né? São 5 jogos, 2 derrotas, 3 triunfos. Nos 2 primeiros jogos foi muito pouco para poder analisar o trabalho dele, tanto no triunfo contra o Coritiba por 4-2 fora de casa, quanto na derrota dentro de casa para o Santos por 2-1, né, com aquele golzinho ali no final do Santos, que frustrou bastante o torcedor do Bahia. E a partir do jogo contra o Flamengo, a gente já pôde avaliar de maneira mais profunda mesmo o trabalho de Ceni à frente do esquadrão. Apesar de ter perdido para o Flamengo por 1-0 lá no Maracanã, com aquele pênalti bem duvidoso, Ceni já deixou um pouco da sua marca, né? Com uma transição um pouco mais intensa, com a coesão maior, sobretudo do sistema defensivo do Bahia, que vinha se mostrando extremamente vulnerável, né? E de alguma maneira isso vinha sendo nocivo aí para o time ao longo dessa temporada. E no jogo contra o Goiás, e principalmente no jogo contra o Internacional, já deu para ter uma percepção mais clara ali do que Ceni quer colocar em prática e do que ele tem implementado aos poucos. Há 2 jogos, ele utilizou, né, tem utilizado um esquema de 4-4-2,
que de alguma maneira varia ali para um 3-5-1. O time do Bahia tem se mostrado um pouco mais intenso, né? Empregou um volume de jogo muito grande contra o Internacional. Vocês devem ter acompanhado que além do gol marcado e validado, tiveram outros 3 gols aí que foram anulados por detalhes, né? Acho que o último foi o que estava mais claro ali que houve um impedimento. Os outros 2 foi por um pequeno detalhe ali, o time construiu, teve oportunidades, encurralou o time adversário e o Rogério Ceni conseguiu o seu primeiro triunfo na Arena Fonte Nova, nessa sua passagem pelo Sport Clube Bahia. Que foi muito importante pelo triunfo e por como se construiu o triunfo para poder tirar esse peso e ter a oportunidade de enfrentar a equipe do Fortaleza. Eu acredito que o foco acaba pesando muito em circunstâncias como essa. Não quero dizer que o Fortaleza vai estar desconcentrado, ainda com a cabeça do torcedor, provavelmente, no jogo da Sul-Americana. Eu acredito que o Vojvoda é um cara muito exigente, que deve cobrar que seus atletas estejam ligados, atentos a essa partida. Essa é a partida mais importante até chegar à próxima. Ele procura pregar isso, e eu vi na última entrevista coletiva que ele falou muito sobre isso, até chamando atenção aí para a CBF, enquanto time que está representando o Brasil na Sul-Americana, falando de questões de calendário e tudo mais. Mas eu acho que vai ser um jogo interessante de se ver, né? Ceni, vocês devem conhecê-lo até mais do que eu, né? Pelo menos por enquanto. Ele é um cara que é muito workaholic, né? Trabalha demais. Ele falou na entrevista coletiva, inclusive, que já naquela madrugada ali, depois do triunfo contra o Internacional, já estaria pensando no Fortaleza, que os profissionais da análise de desempenho do Bahia já tinham mandado um relatório para ele poder traçar a estratégia mais adequada. E eu acho que isso que tem chamado mais a atenção no trabalho dele até aqui, à frente do Bahia, né? Ele procura dar uma identidade, procura dar uma cara para o time, mas ao mesmo tempo ele procura analisar as carências do adversário para procurar, de alguma maneira, né, desenvolver o jogo dentro daquilo, né? Isso ficou muito claro contra o Goiás, e isso tem ficado aparente aí também nos discursos que tem sido adotado aí pelo técnico Rogério Ceni. Ele, inclusive, na apresentação, assim como na última entrevista coletiva, falou sobre priorizar, de alguma maneira, o Bahia e os anseios atuais, né? O Bahia precisa sair dessa briga para não cair, para poder respirar no campeonato e ver se consegue pensar em alguma outra coisa do que priorizar a ideia de jogo, do futebol bonito e tudo mais. Então, enfim, um jogo cercado de expectativas que o torcedor do Bahia está encarando aí como uma guerra, como uma decisão, como uma final. E ao que tudo os jogadores também estão falando muito desse foco, dessa concentração máxima para esse embate, para essa partida. E eu estou na expectativa para ver o que é que vai acontecer. É isso, curtiram a análise do Barbaço? Agora deixa eu trazer mais algumas informações, porque tem torcedores do time baiano rogando praga pro Fortaleza. Pois é, em uma postagem do meu parceiro Yuri Santana no Twitter, torcedores do Bahia começaram a rogar praga pro Fortaleza. Teve gente falando que é para chegar junto nas divididas, nenhum jogador deles vai arriscar perder a final. Teve gente falando para quebrar o Caio Alexandre, que é o pilar do meio de campo do Fortaleza, enfim. Só gente doente nos comentários jogando praga aí, querendo quebrar os jogadores do Fortaleza para que o Fortaleza não chegue completo para a final da Sul-Americana. Então, todo cuidado é pouco. E é aquela famosa frase do Sheik Emanuel: todo aquele que prejudicar o Fortaleza, seja direta ou indiretamente, será impiedosamente castigado. Então, vamos ver como é que vai ser essa partida de hoje, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, trazer uma informação de que a CBF detalhou as tabelas das rodadas 30 a 34 da Série A. Fortaleza e Cruzeiro segue indefinido. No final de semana dos dias 28 e 29, referente à 30ª rodada, o Fortaleza estará no Uruguai para a disputa da decisão da Copa Sul-Americana contra a LDU. Diante dessa situação, a partida contra o Cruzeiro na Arena Castelão terá de ser adiada, mas a entidade ainda não definiu uma nova data. Nas demais rodadas, o tricolor do PC já tem ciência dos dias e horários dos jogos. Na 31ª rodada, o Leão encara o Atlético Mineiro fora de casa, em 1º de novembro, uma quarta-feira, às 9h30 da noite. Na sequência, o Leão recebe o Flamengo no dia 5 de novembro, um domingo, 6h30 da noite, e depois viaja para enfrentar o Atlético Paranaense na quarta-feira, dia 8 de novembro, às 8 da noite. O Fortaleza encerra esse bloco de 5 jogos contra o Cuiabá na Arena Pantanal no dia 12, um domingo, às 18h30. Curtiu? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores colarem aqui com a gente. E olha, dia de muito conteúdo aqui no Expresso, tá? Daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, tem Café Expresso coladinho com Coffee Break da Guigui. O nosso pré-jogo começa 15 para as 5 da tarde e o pós-jogo logo na sequência da partida. Todos os links já estão criados. Valeu, falou e tamo junto!